Instrutora e instrutor de autoescola, você quer ter alta performance nas suas aulas? Fica comigo que eu vou te dar 5 dicas importantíssimas para que você possa melhorar o seu desempenho. Existem variados estilos de professores e professoras, mas a gente percebe que existem alguns denominadores comuns dos bons profissionais. A primeira característica principal é a dedicação. A gente percebe que os bons profissionais são extremamente dedicados ao estudo. Um erro muito comum dos profissionais é querer montar a sua aula sem ter aprendido antes muito bem sobre aquilo que ele quer ensinar. Essa maneira invertida de produzir o conteúdo, de aprender, vai dar errado lá na frente. É importante que primeiro você estude, gaste tempo estudando. Busque as mais variadas fontes de informação, vai atrás do conhecimento, para depois você estruturar a sua aula passo a passo. Muitas vezes a gente percebe também que determinado professor não é muito claro na forma como ele constrói seu saber em sala de aula. E os alunos ficam olhando com aquela cara de, o que é isso? Na verdade, esse pode ser um erro do próprio professor, que não é uma dificuldade dos alunos em aprender, é a dificuldade do professor dominar o conteúdo para depois transmitir para os seus alunos em sala de aula. Comece aprendendo e depois você estrutura a sua aula. O segundo ponto importantíssimo é a organização. A gente percebe que a maioria dos bons profissionais de autoescola são muito organizados. Eles sabem exatamente aonde eles pararam e aonde eles querem chegar até o final da aula. É muito comum, por exemplo, o instrutor começa a aula, aí ele passa um vídeo, aí ele sai da sala de aula para poder buscar algum material que ele acabou esquecendo. O profissional organizado, ele já entra em sala de aula pronto para lidar com todas as demandas do dia. A terceira característica dos bons profissionais é a flexibilidade. Pode parecer um pouco contraditório com o ponto anterior, que é a organização, mas o profissional ele precisa ser flexível. Como a gente está falando de construção de saber entre pessoas, é preciso que a gente tenha em consideração que as pessoas são diferentes umas das outras. Determinada metodologia de ensino em uma aula pode não funcionar muito bem em outra aula. Então é preciso que o instrutor, a instrutora, tenha flexibilidade e algumas cartas na manga para poder aplicar em sala de aula. Alguns alunos aprendem de uma forma que não vai se repetir em outros alunos. Então é importante que você saiba que, às vezes, em alguma turma você gasta um tempo muito curto para que eles aprendam determinado conceito, mas em outra turma você vai ter que esticar um pouco mais esse tempo para que eles possam aprender. Aí, à medida do possível, você vai conseguindo dosar a sua aula para que todos possam aprender e ter essa flexibilidade no processo de ensino e aprendizagem. O quarto ponto é a inquietação do próprio profissional. É importante que você não se acomode no exercício da sua profissão. É muito comum a gente encontrar instrutores que dão a mesma aula por 10, 15 anos. Ora, o trânsito ele muda quase que diariamente. A tecnologia dos veículos vão mudando. Então é importante que você fique inquieto com o seu ensino. Ele vá atrás de novas informações, que atualize o seu conhecimento, especialmente de legislação de trânsito, que ele fique se perguntando se aquilo que ele está ensinando está correto ou não. Os alunos que você dava aula há 10, 15 anos atrás não são mais os mesmos alunos. A forma como eles aprendiam lá atrás aprendem de uma maneira diferente hoje. Então é importante que a instrutora ou o instrutor de autoescola perceba que os conteúdos devem ser atualizados, mas também a forma de ensinar deve ser atualizada. Para que você consiga se atualizar, você precisa ser inquieto, né? Precisa ter perguntas dentro de você para que você leve adiante isso em sala de aula e possa ter uma melhor performance com seus alunos. O quinto e último ponto é a autocrítica. É importante que você analise, reavalie como está sendo o seu desempenho em sala de aula. Perceba como que os alunos estão se portando diante do objeto a ser ensinado. Se eles estão curiosos, se eles estão instigados a perguntarem, se existe participação coletiva, se quando você dá um intervalo eles voltam logo ou se você precisa ficar chamando sempre eles para retornar em sala de aula. Isso são indicativos que talvez possa mostrar que você precisa reformular a sua forma e o seu conteúdo de dar aula. Então a autocrítica é importantíssima. E aí cabe uma outra palavra importante, que é a humildade. Às vezes eu vejo instrutores que estão anos fazendo a mesma coisa, estão acomodados na sua forma de dar aula, mas quando você entra em sala de aula, apesar de ser um profissional extremamente experiente, os alunos não estão sequer dando bola para aquilo. Então é importante que você se autoavalie, faça uma autocrítica e talvez até se reapaixone por aquele conteúdo para que você possa despertar o interesse dos seus alunos ao objeto a ser ensinado. Você gostou dessas 5 características que a gente passou de um bom profissional? Em quais delas você está
talvez não funcionando muito bem. Existe mais alguma que você queira acrescentar? Deixa aqui o seu comentário pra gente e divulga esse vídeo. Um abraço!